Olá, pessoal! Na última aula, então, a gente finalizou a modelagem dessa edificação residencial, né? A gente já tem agora todos os pisos já construídos, elevados, as escadas, né? Os muros, né, da edificação que delimitam o terreno, as paredes, os vãos, a laje. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai aprender, né, como modelar então esquadrias, na verdade como inserir componentes, né, de esquadrias, como inserir portas. A modelagem mesmo desses elementos ela é um pouco complexa. Eu acredito que ela vem do domínio, né, da prática com SketchUp, à medida que a gente domina principalmente essas ferramentas aqui de desenho, essas ferramentas então auxiliares que permitem levantar a volumetria 3D, mover, rotacionar, dar escala, dar offset. Então hoje a gente vai aprender como inserir, né, as esquadrias e como adaptar elas ao nosso modelo. Para a gente trabalhar um pouco melhor, né, visualizar o nosso modelo e conseguir inserir esses elementos, né, portas, janelas, portão, é interessante, né, primeiro a gente escolher, a gente vai trabalhar com o muro externo ou com a edificação. Vamos começar trabalhando com a edificação, começando por inserir janelas. Tá vendo que quando eu aproximo o zoom da edificação, o muro às vezes atrapalha, né, a visualização? Ele fica constituindo um bloqueio. Então, quando a gente trabalha com grupos, é muito interessante porque a gente consegue ocultar elementos e aí fica mais acessível a gente modelar dentro dessa janela. Então, eu vou selecionar esse grupo, clicando uma vez nele. Vou aqui com o botão direito do mouse selecionar Hide ou Ocultar. E aí, então, agora eu consigo visualizar essa janela bem melhor para poder trabalhar, né, e inserir, então, os elementos de esquadria. Como que a gente pode inserir esses modelos? A gente pode modelar à mão a esquadria, né, o que consome tempo, detalhamento, exige um pouquinho mais de domínio do SketchUp. Ou então a gente pode inserir uma janela pronta. Muitas vezes essa janela pronta, ela não vai ter as dimensões que a gente desenhou no projeto, né? Então a gente teria que adaptar essa janela para ela caber aqui exatamente no projeto que a gente desenhou. Como que a gente consegue esses blocos, né, de portas, de janelas? Em uma aula anterior eu apresentei para vocês o 3D Warehouse, né, que é uma biblioteca com vários móveis, até edificações prontas, né, que são disponibilizadas, modeladas por usuários do mundo inteiro, que então oferecem esses blocos, né, que a gente consegue baixar, mobiliários, né, e aí trabalhar com interiores e com a modelagem do nosso projeto. Então, quando a gente tem esses materiais disponíveis, muitas vezes a gente só precisa modelar o projeto arquitetônico da edificação e aí depois aplicar as texturas, né, que tipo de piso que eu vou colocar aqui, vai ser um concreto? Que tipo de concreto que vai ser esse, ou vai ser um revestimento cerâmico. Então o nosso trabalho mesmo então é a modelagem do projeto arquitetônico e a escolha então das texturas desses revestimentos, porque dentro da biblioteca do Warehouse, né, do 3D Warehouse, a gente consegue encontrar vários mobiliários disponíveis. É só a gente vir aqui, né, no campo de pesquisa e digitar um termo que a gente quer pesquisar. Por exemplo, vou pesquisar janelas. Então, vou digitar aqui janelas. Ele oferece várias opções, né? Janelas e portas, vários tipos. E vou clicar com Enter e aí ele vai me mostrar, então, diversas opções de janelas. E aí eu consigo, então, baixar esses blocos para o meu computador e aí então inserir essas janelas dentro do meu modelo. Então, supondo que eu quisesse essa janela aqui, eu vou clicar nela, aí ele vai me mostrar o modelo, né? E aí aqui em Download, ele vai me mostrar as versões disponíveis desse modelo para eu baixar. Então ele tem a versão 2015, 2017 e 2018. Lembrando que se a minha versão for mais recente que a de 2018, supondo que eu tenha de 2016,
essa versão que se eu baixar a janela modelada no Sketch 2018, ela não vai abrir no meu computador, porque eu tenho uma versão anterior do SketchUp. Se a minha versão é 2016, se eu baixar esse modelo aqui, ele já vai abrir, porque é uma versão anterior. Então, de 2016 para trás, funcionaria. De 2017 para frente, já não abriria no meu computador. Eu tenho aqui uma biblioteca, então, né, na verdade aqui com alguns grupos, né, que foram modelados. Eu tenho, então, um grupo de portas, aliás, um modelo de porta, um modelo de janela, um outro modelo de janela diferenciado que a gente vai aplicar em projeto e um outro modelo de janela. Aí a gente pode ir criando bibliotecas dentro do nosso computador com diversos, então, mobiliários, diversos tipos de janela, de portas. E aí, então, à medida que eu for utilizando, eu posso escolher e importar isso para o meu modelo. Então, é sempre bom a gente criar uma biblioteca de blocos, porque muitas vezes a gente costuma padronizar. Quando o bloco é muito bom, então a gente costuma utilizar ele em diversos projetos, né? Então, voltando aqui para o nosso modelo, vamos começar então inserindo uma janela aqui. A gente vem aqui em arquivo, né? Importar. Aí eu queria mostrar para vocês a diferença entre dois componentes, duas janelas diferentes. Vou então selecionar essa Window Double Casement, que então é uma janela de madeira. Olha só, quando eu importo ela vem soltinha aqui para o SketchUp, então eu tenho que colocar ela em algum ponto, né, para depois eu trabalhar com ela. Não tem como eu pegar ela aqui, mover e inserir, porque ela está perpendicular, a gente precisa rotacionar ela 90 graus, né, para ela então se inserir nesse vão que a gente criou. Então, vou deixar ela quietinha aqui, vou vir com aquele botão, né, ele se chama rotacionar. Vou pegar, então, esse componente aqui, né, de rotacionar, e tá vendo que quando eu clico em qualquer ponto aqui, ele vai mostrando que ele pode rotacionar em diferentes eixos. Então, se eu clico aqui no eixo vermelho, olha só, ele vai rotacionar em torno desse eixo vermelho, né? Vou dar um ESC aqui para vocês verem. Se ele ficar verde, ele vai rotacionar então em torno do eixo verde. Se ele ficar azul, ele vai rotacionar então em torno do eixo azul, que é o que a gente quer, né? Então, vamos lá. Eu vou então clicar em algum ponto de referência dessa janela com esse botão de rotacionar. Então, vou clicar em um ponto assim que o eixo ficar, assim que esse esquadro, né? Esse transferidor, na verdade, esse transferidor ficar azul, eu vou clicar nesse ponto. Cliquei, né? Então, eu vou selecionar um outro ponto da janela. Então, vou clicar aqui e vou rotacionar. Percebe que aqui embaixo, olha só, ele está mostrando o ângulo, né, de rotação. Eu vou rotacionar quanto? 90 graus, né? Então, eu posso mexer o meu mouse, né? A janela estava nessa posição. Vou mexer o meu mouse para cá. Vou digitar 90, Enter, e ele rotacionou. E aí, então, eu preciso agora colocar essa janela aqui nesse vão que eu criei. Então, eu vou vir aqui com a ferramenta de mover. Vou clicar em algum ponto dessa janela, por exemplo, esse ponto aqui, né? E aí eu vou arrastar, então, o mouse até encostar aqui na janela. A janela não está na dimensão adequada para o meu projeto, certo? A gente precisa colocar ela na dimensão certa. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro ocultar essa laje, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, vou clicar na laje, selecionando ela. Com o botão direito, eu vou em ocultar. E aí, agora eu vou clicar nessa janela. E aí, com esse botão aqui, que é de escala, eu vou tentar colocar essa janela na escala adequada. Aí, tá vendo que se eu clicar aqui nesse ponto, vocês podem tentar fazer, mas dá um ESC para não alterar o modelo, ou depois dê um Ctrl Z.
Então, vou clicar nesse ponto. Olha só o eixo que ele vai transformar, então, a escala dessa janela. Se eu vim aqui, olha só, ele está fazendo uma escala na proporção 1:1. Então, tanto a largura quanto a altura da janela estão variando proporcionalmente, certo? Tanto a largura, quanto a altura, quanto a espessura dela. Vou deixar essa janela quietinha aqui numa dimensão menor, por exemplo, né? Na verdade, não. Vamos dar Ctrl Z e voltar. Se eu clicar nesse ponto aqui, dessa escala, olha só como que ele vai alterar essa janela, né? Ele está movimentando ela nessa direção. Eu preciso encontrar um ponto central da janela. Olha só, se eu passo o mouse aqui, ele reconhece esse ponto, reconhece um ponto do meio e reconhece outro ponto lá no fundo, tá vendo? Então tem 3 pontinhos aqui. Eu preciso pegar esse ponto central aqui, porque ele vai descer a dimensão da janela só no eixo vertical. Então, quando eu encontrar esse ponto central, eu vou descer a janela, tá vendo? E aí eu posso descer o quanto que eu quiser. E a janela, a dimensão dela vai variar só no eixo vertical, só o comprimento dela. Então, assim que eu chegar nessa linha, tá vendo que aparece um pontinho roxo? Quando aparecer esse pontinho roxo, eu vou então clicar. Aí a nossa janela agora está na altura adequada, não tá? Ela só não está no comprimento adequado. O que a gente precisa fazer agora? Aumentar o comprimento dela. Então, olha só, ele tem esse pontinho aqui, né? Que é de uma extremidade, tem esse ponto central e tem aquele outro lá do fundo. A gente sempre precisa pegar nesse central para movimentar no eixo. Então, se eu peguei o central aqui, ele vai mover a janela no eixo vertical, vai mexer só no eixo vertical. Se eu pegar esse ponto aqui, ele vai mexer ela, o ponto do meio, ele vai mexer ela só no plano horizontal. E aí, quando ele reconhecer, ficar roxinho esse ponto aqui, tá vendo? Ele reconheceu a quina da janela, eu vou clicar. E aí, agora eu tenho, então, a janela no tamanho exato que eu precisava. Ele tem outros pontos que a gente poderia alterar também, né? Se eu voltar aqui em escala e selecionar esse ponto aqui, olha só como que ele vai alterar essa janela, né? Vou dar um ESC que eu não quero mexer nisso. O que a gente precisa fazer agora é centralizar essa janela, né? Porque, vamos ver, aqui do lado de fora ela tá rente à parede, não tá? Do lado de dentro ela não tá rente. Então, o que a gente pode fazer? Tentar centralizar ela. Então, com o botão de mover, eu vou arrastar. Na verdade, eu tenho que selecionar a janela primeiro, né? Eu vou tentar arrastar então essa janela. Eu posso colocar ela aqui alinhada com a parede interna, né? Sobrando então essa quina aqui atrás. Ou então eu posso deixar ela exatamente no meio, sobrando um pedacinho pra cá e um pedacinho aqui pra dentro, né? Aí como que eu vou fazer? Vamos ver quanto que tá essa medida aqui. Tem 4,84, aproximadamente 5, né? 5 dividido por 2, 2,5. Então, eu vou selecionar essa janela e com o botão de mover, eu vou arrastar ela 2,5 no eixo vermelho. Então, 2,5, Enter. Aí, agora, eu tenho um pouquinho aqui do lado de fora e um pouquinho do lado de dentro. A janela está centralizada. E aí, a gente pode fazer isso para todas as outras janelas. Essa janela aqui, ela tem a mesma dimensão dessa aqui, não tem? O que eu posso fazer se eu quiser aplicar o mesmo modelo de janela? Eu venho aqui, né, com a janela selecionada, tá vendo que ela tá azul? Ela tá selecionada. Eu venho com o botão de mover e vou clicar nesse ponto aqui da janela. Se eu fizer isso, ele vai arrastar a janela, né? Ele não vai criar uma cópia. Então, com esse botão selecionado, o botão de mover selecionado, eu vou apertar uma vez a tecla Ctrl, só uma vez, soltei, né? Olha só, ele criou uma outra janela. Então, quando eu uso o botão de mover, né? Seleciono um objeto e aperto a tecla Ctrl, ele duplica o objeto.
E aí, se eu vim para cá e clicar, então eu tenho as duas janelas na mesma dimensão. Agora, então, pessoal, a gente vai inserir uma janela aqui nessa parte frontal da edificação, né? Então, a gente vai selecionar essa janela aqui, chamada Window. A gente vai vir aqui, né, em Arquivo, Importar, vamos selecionar o Window. E aí vamos trazer essa janela. Ela já está modelada, então, paralela, né, à nossa fachada principal, que é o que a gente quer. Então, quando a gente importa, a gente pode simplesmente clicar em um ponto qualquer aqui e já posicionar essa janela. Ela só não está nas dimensões adequadas, né? Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui com o botão de escala. Vamos pegar, então, o ponto central. Então, olha só. Esse de fora, né, tem o central e tem aquele lá do fundo. A gente vai pegar o central e vamos descer com a janela até encontrar então essa superfície aqui, né, que é o limite superior da janela. Cliquei. Aí aqui a mesma coisa, eu vou tentar então encontrar o ponto central da janela, que é esse aqui, e vou mexer até eu achar essa superfície. E aí, então, eu posso agora centralizar essa janela. A gente colocou ela bem rente aqui ao fundo, né? Então, vamos ver qual que é a medida que está sobrando aqui para dentro. Com a régua, a gente vem aqui e tem 10 centímetros. 10 dividido por 2, 5. Então, para essa janela estar centralizada, a gente vai ter que mexer, mover ela para dentro 5 centímetros. Então, vou selecionar esse ponto. Aí, no eixo verde, eu vou digitar 5, Enter. Agora essa janela está centralizada, né? Normalmente, pessoal, a gente não insere uma janela direto assim na alvenaria. Tem uma soleira que a gente cria, né? Para proteger, então, essa parte aqui da alvenaria. Como que a gente pode criar essa soleira? Eu vou pegar essa janela e vou tirar ela para fora da edificação, né? Vou arrastar ela, olha só, para eu ter esse controle depois. No eixo verde, eu estou arrastando ela. Vou digitar 100, que eu vou mover ela 1 metro, então. 100, Enter. Pronto, a janela está ali, né? E aí agora eu vou criar, então, a soleira ali dessa janela. Então, com o botão de retângulo, eu vou vir aqui e criar um retângulo. Vou clicar 2 vezes nesse retângulo. Com o botão direito, clicar em criar grupo. Aí, clicando 2 vezes nesse retângulo, com o push pull, eu vou subir 2 centímetros. 2, Enter. E aí a gente tem a nossa soleira, né? Na verdade, toda soleira, ela normalmente tem um prolongamento para cá, né? Que aí funciona como uma pingadeira, porque quando a chuva escorrer, aí ela não vai descer rente aqui a janela e tem menor probabilidade de manchar menos então a alvenaria. Então, com o push pull, eu vou clicar nessa superfície aqui, vou digitar 2, Enter, e aí então eu criei uma saliência aqui, né? Que é a nossa pingadeira. Vou clicar fora desse grupo, né? E aí então eu tenho a soleira dessa minha janela. E aí eu não tinha arrastado essa janela para fora 1 metro, 100 centímetros. Como que eu vou retornar ela para a posição original? Vou clicar, selecionar ela, né? Com o botão de mover, eu vou clicar em um certo ponto. No mesmo eixo verde, eu vou arrastar ela para dentro. Vou digitar 100, Enter. E aí agora ela voltou para a posição original. Mas ela tá para dentro, então, dessa soleira, não tá? E a gente não quer isso. Então, vou selecionar essa janela. Com o botão de escala, eu vou tentar, então, encontrar o ponto central. Então, ponto externo, ponto central e ponto externo. Vou clicar, então, no ponto central e vou arrastar até ir de encontro com essa superfície da soleira, né? E aí, então, eu consegui redimensionar essa janela. Aí, para poder replicar ela para os demais vãos, tanto a janela quanto a soleira, eu vou clicar nos dois, né? Cliquei uma vez na janela, com o Ctrl selecionado, percebe que aparece um sinalzinho de mais? Eu vou continuar segurando o Ctrl e vou clicar na soleira. Soltei o Ctrl, né? Aí eu vou vir aqui no botão mover
vou clicar nessa superfície aqui, nessa quina aqui, e vou arrastar a janela. Mas se eu arrastar, tá vendo que eu simplesmente arrasto desse vão e coloco ela no vão de cá? Então eu vou com Ctrl clicado, né? Cliquei uma vez no Ctrl e vou arrastar. Então eu dupliquei a janela. E vou fazer a mesma coisa, eu vou clicar de novo, Ctrl, arrastei e criei a terceira janela. Aí agora eu vou então inserir a porta dessa minha edificação, né? Vou inserir a porta principal. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em arquivo, né? Importar. E aí eu tenho um modelo de porta, que é essa aqui. E aí eu vou mandar importar então essa porta aqui para dentro do meu modelo, né? Olha só como que é essa porta. Ela tá meio pesada, tá até difícil de arrastar. Então eu vou deixar ela aqui para eu conseguir então encaixar ela ali dentro, né, do vão que eu tinha criado. Qual que é a largura dessa porta? A gente precisa ver se ela vai estar adequada ou não, né, para ser inserida aqui nesse vão. Então eu vou vir aqui com a trena. Qual que é a largura do vão? 1,20, né? E qual que é a largura dessa porta? Vou clicar aqui num ponto, nesse outro. A largura dela é de 94. Então eu preciso mexer nela ainda, né? Então eu vou pegar essa porta aqui por dentro. Olha só onde que eu vou pegar ela. Vou pegar ela aqui e vou arrastar ela até encontrar esse ponto aqui da alvenaria, tá vendo? Que ele encontrou o ponto. Cliquei. Na verdade ela foi um pouquinho para dentro. Vou dar um Ctrl Z e vou tentar fazer de novo. Que eu preciso que esse ponto aqui encaixe nesse ponto de cá. Então o que que eu vou fazer? Vou clicar nele de novo, esse ponto aqui, e vou arrastar até encontrar esse ponto aqui da alvenaria. Quando eu encontrei, eu vou clicar e aí então eu tenho a nossa porta inserida. Na verdade, agora a gente precisa então ajustar a escala dela na horizontal e no tamanho aqui na vertical também. Tá vendo que ela tá maior? Se eu descer aqui para baixo, eu vou ver que ela tá maior. Então eu venho aqui com o botão da escala, vou achar o ponto central. Vamos voltar que eu saí, né? Às vezes é difícil de retomar. Então vou achar esse ponto central e vou subir até achar essa superfície. O botão vai ficar roxinho, tá vendo? Encontrei. Então em termos de altura, ela já está na altura adequada. E vou vir aqui no ponto central, tá vendo? Sempre o central. E vou arrastar ele até encontrar essa superfície aqui. Encontrei, pronto. Então eu já tenho a nossa porta. A nossa porta vai abrir, nesse sentido aqui mesmo? Né? Então já tá certinho. Olha só, ela se encaixou bem então na parede de 15 centímetros. Tem a parte aqui pra fora e essa parte aqui pra fora. E aí então eu já tenho algumas portas, né? A porta frontal e as portas aliás, eu tenho já modelado a porta frontal, as janelas frontais e essas janelas laterais. O restante, gente, das esquadrias é modelado da mesma forma. Basta a gente selecionar então um componente da internet, aliás, um grupo, né? Eu quero uma porta que seja interessante, deixa eu procurar uma outra porta aqui. Talvez dentro da edificação eu queira uma porta mais simples, né? Deixa essa mais rebuscada para o lado de fora. E lá dentro eu prefiro trabalhar com uma porta mais simples. Então aqui aparecem várias opções. É só a gente selecionar e importar para dentro do SketchUp. Por hoje a aula é só a parte de modelagem, né? Das portas e das janelas. Eu acredito que seja um pouquinho mais complexo, que vai demandar mais tempo. Uma aula presencial seria mais interessante. Eu acho que é mais para uma modelagem mais avançada do SketchUp.
E aí, então, por hoje, a aula é isso. Vocês podem tentar encontrar novos modelos de porta e tentar colocar, né, nos vãos internos da edificação, encontrar outros modelos de janela e empregar aqui, então, nos vãos que a gente modelou, né, e desenvolvendo melhor o nosso modelo.